INSS, ok? Vamos ver outro comentário. A Luciana Lu disse: olá, boa noite, gostaria de saber se eu vou passar pelo pente fino e se corro o risco de perder o benefício que recebo, que é uma pensão por morte desde 2014. Lembra a data que eu falei? Fosse a partir de 2015, não seria vitalícia. Como ela recebe a pensão desde 2014, a pensão dela é vitalícia, por parte do meu marido. Mas, doutor, eu não era casada no papel, tinha união estável. Eu tenho um filho desse meu falecido marido hoje com 8 anos. Desde já agradeço, aguardo resposta. A Luciana, ela tem um benefício vitalício, ela disse que tinha uma união estável, ela não será chamada para fazer perícia, né, porque o benefício dela é vitalício, não foi concedido em razão da incapacidade dela. Né? Após 2015, o benefício da esposa pode ser vitalício, caso ela tenha mais de 44 anos ou ficar comprovado que ela é inválida, que ela tem alguma incapacidade para o trabalho. Mas na situação dela, o benefício dela já é vitalício. A única coisa que ela tem que se preocupar é com aquela documentação que demonstre a união estável. Evidentemente, se o benefício dela não foi concedido de maneira irregular, dentro do processo do INSS já vão estar os documentos lá. Já tem documentos que demonstram a união estável. Ela já utilizou testemunhas, né, para comprovar essa união estável. O que a medida provisória fez em relação à comprovação da união estável foi exigir, aí sim, a partir da medida provisória, certo? Isso não vale para os casos como a da Luciana, que é anterior aí à medida provisória. Para os casos posteriores à medida provisória, se exigiu que o documento que comprove a união estável seja contemporâneo aos fatos. E você tenha que comprovar através desses documentos. O que havia antigamente era a possibilidade de você comprovar a união estável por testemunhas, ouvindo apenas testemunhas, certo? E algum início de prova material. O INSS, a partir da medida provisória 871 aí de 2019, irá ser mais exigente quanto a essa comprovação, mas isso não vai se aplicar aos casos anteriores à medida provisória. Anteriormente à medida provisória, o que vai se analisar apenas em relação à união estável é se o benefício foi concedido de maneira irregular, ou seja, através de alguma fraude dentro do INSS. Okay? Para os benefícios posteriores, né, daqui para frente, a pensão por morte só vai ser concedida decorrente de união estável se ficar comprovada documentalmente, e esses documentos contemporâneos ao período de união estável perante o INSS. Ok? Então, é isso aí. Vamos para o próximo. O Matheus Nascimento Souza. Matheus diz o seguinte: doutor, quem recebe o BPC por deficiência mental há 23 anos ainda é chamado para perícia? Minha mãe tem 50 anos e vive dopada de remédios. Nunca fez perícia, a não ser a que é feita para concessão do benefício. E não tem laudo atualizado. Mas ela tem o cartão de acompanhamento dos remédios controlados que recebe no posto de saúde. O que fazer? Veja só, o benefício de prestação continuada é um benefício assistencial, certo? Ele é concedido, como no caso aqui da mãe do Matheus, para aquelas pessoas que são deficientes físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. A condição de deficiência física pode ser revista periodicamente pelo INSS. E no caso específico da medida provisória, isso vai acontecer se essa perícia não aconteceu nos últimos 2 anos. Né? Então, se aparentemente aqui tem mais de 2 anos que foi feita a perícia sobre o benefício da mãe do Matheus, então ela sim poderá ser chamada para uma perícia de revisão apenas para verificar a condição da deficiência, se ela se mantém, né? E também em um outro aspecto, que é a questão da renda familiar. Então, qual a sugestão aí que eu dou para o Matheus e a sugestão que eu dou para você aí que recebe um benefício de prestação continuada? Providencie o mais rápido possível um relatório médico que constate a sua deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, certo? Isso é muito importante.
E um segundo documento que você deve providenciar é o cadastro no CAD único do governo federal, certo? Esse cadastro no CAD único do governo federal é um documento que torna presumível aí a renda familiar apta ao recebimento do benefício de prestação continuada. Então, se você tem o benefício de prestação continuada, providencie imediatamente esses dois documentos, um relatório médico de deficiência e o seu cadastro no CAD único, que é aquele cadastro feito para o recebimento de benefícios, programas sociais do governo, como por exemplo o Bolsa Família. Ok? Vamos para mais um comentário. Newton Ferreira Júnior. Newton Ferreira Júnior diz o seguinte: doutor, bom dia. Esse artigo que não isenta mais a aposentadoria com 55 anos e há mais de 15 anos só serve para quem completará essas condições a partir da publicação da MP. Quem estava amparado pela Lei 13.457 tem direito adquirido pelo princípio da não retroatividade? Eu já respondi uma mesma pergunta dessa aí anteriormente. A Lei 13.457, o dispositivo de lei da 13.457, que isentava os maiores de 55 anos com mais de 15 anos de afastamento do trabalho, ele foi revogado. Em sendo revogado, não se mantém aquele direito das pessoas, certo? Essa norma foi substituída e em substituição a ela está aí apenas a regra dos maiores de 60 anos de idade, o que indica já que as pessoas maiores de 55 anos e com menos de 60 anos de idade serão chamadas para esse novo pente fino do INSS. Vamos ler mais um comentário aqui. O Josué Carvalho pergunta assim: doutor, eu sou aposentado por invalidez em decorrência de uma sequela do HIV e sou isento de imposto de renda, mas faço meu acompanhamento médico com frequência uma vez que preciso dos medicamentos. Obrigado pela explicação, pelo jeito posso ficar tranquilo. Recebo 2 benefícios, uma pensão por morte de minha cônjuge e está tudo certinho. Bom, o Josué Carvalho ele pode receber 2 benefícios, né? A aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Por quê? Porque são benefícios distintos. São benefícios que têm fatos geradores distintos. A aposentadoria por invalidez em decorrência do seu problema de saúde e a pensão por morte em razão do falecimento de sua esposa. Nessa situação, o recebimento conjunto vai permanecer mesmo depois da medida provisória. Por quê? Porque não existe irregularidade. Haveria irregularidade se ele recebesse, por exemplo, 2 pensões por morte. 2 pensões por morte a legislação não permite. Mas como é uma aposentadoria e uma pensão por morte, não há problema nenhum no recebimento conjunto desses 2 benefícios. A questão é que a aposentadoria por invalidez dele pode ser sim submetida a uma perícia de reavaliação. Não é pelo fato dele ser portador de HIV que ele está automaticamente incapacitado para o trabalho. Isso é muito importante que se diga. O que vai determinar a incapacidade dele para o trabalho são outros fatores, fatores clínicos, até sociais, psicológicos, tudo bem. Mas ele poderá sim passar por uma perícia de revisão para verificar essa incapacidade. O fato dele receber conjuntamente aposentadoria e pensão não é problema, não é irregularidade. Vamos para o próximo. A Esther Rocha Fashion. Diz: doutor, bom dia, tenho 66 anos, 15 de aposentadoria por invalidez previdenciária. Juntando com 24 anos trabalhados, somam 39 anos. Posso usar tempo de aposentadoria por invalidez para a soma do tempo para aposentadoria por trabalho, né, por tempo de trabalho? Se for convocado, tenho direito ao bônus de 18 meses? Desde já agradeço se o doutor puder me esclarecer. Bom, primeiro, pelo fato dela ter 66 anos de idade, ela não passará pela perícia de revisão, né? Ela tem mais de 60 anos, então ela pode ficar tranquila que ela não perderá a sua aposentadoria por invalidez. Mas ela fez uma pergunta interessante aí, que é com relação à contagem do tempo de contribuição. Imagine que a pessoa, como ela aí, tem 24 anos de tempo de contribuição para o INSS, de tempo trabalhado, e passou aí 15 anos
recebendo aposentadoria por invalidez. Tem menos de 60 anos, passa pela revisão do INSS, pela perícia aí do INSS, e o INSS decide cortar o benefício da aposentadoria por invalidez dela. Essa pessoa ela pode somar o tempo de trabalho com o tempo de aposentadoria por invalidez? Pode. Então, se ela quiser, ela pode somar o tempo de contribuição que ela já tem com o tempo em que ela passou aposentada por invalidez, para ir pedir outro tipo de benefício. Não mais aposentadoria por invalidez, mas uma aposentadoria por tempo de contribuição. Só uma observação. A aposentadoria por tempo de contribuição tem fator previdenciário. Esse fator previdenciário pode reduzir o valor de sua aposentadoria em relação à aposentadoria por invalidez, que não tem o fator previdenciário, né? Então, se você pretende fazer essa substituição, tem que observar que a aposentadoria por tempo de contribuição pode ser, a depender de sua idade e tempo de contribuição, pode ser menor do que a aposentadoria por invalidez. Vale aí aquela regra dos 86,96, né? Hoje em dia, você precisa somar 86 se for mulher, ou 96 pontos, somando idade e tempo de contribuição, para ter excluído o fator previdenciário. Uma outra informação muito importante: quem é aposentado por invalidez sem que a aposentadoria por invalidez seja decorrente de acidente de trabalho, tem que fazer pelo menos uma contribuição posterior ao fim da aposentadoria para poder contar esse tempo de aposentadoria por invalidez no tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, muita atenção. Se você perder a sua aposentadoria por invalidez em razão da revisão, em razão do pente fino do INSS, some todo o seu tempo de contribuição, some o tempo que você passou de auxílio-doença, some o tempo que você passou de aposentadoria por invalidez. Se você tiver 30 anos se mulher, 35 anos se homem, você tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. E aí você vai somar a sua idade a esse tempo de contribuição para ver se há a possibilidade aí de excluir o fator previdenciário. Na prática, você vai acabar recebendo um benefício do mesmo valor do benefício de aposentadoria por invalidez, ok? Vamos para outros comentários. Bom, nós temos aqui alguns elogios feitos. Gostaria então de agradecer a as pessoas que acompanham o canal. Antônio Albuquerque disse: gostei do vídeo, bem explicado. José Oliveira disse que está também muito bem explicado no vídeo. O Arnaldo Mendonça disse: muito obrigado pelas explicações. A Lúcia Pellegrini, muito obrigado, Lúcia, por acompanhar o nosso canal. Disse: obrigado, sua informação foi muito importante, parabéns. O Luiz Monteiro disse: boa noite, doutor, obrigado. Jair Dias, seu canal é muito importante para todos, porque você explica com muita riqueza, onde dá para entender perfeitamente. Abraço, obrigado. A gente que agradece, Jair. Continue aí acompanhando o nosso canal. Espero ter explicado de maneira didática aí essas dúvidas. Só algumas informações que eu gostaria de dar acerca do auxílio acidente, né? Tem muita discussão aí sobre a possibilidade do auxílio acidente passar por uma perícia, por uma reanálise nesse pente fino. Diferentemente dos outros programas de revisão, este programa de revisão pretende analisar todos os benefícios por incapacidade, não apenas aqueles benefícios tradicionais que estão previstos lá no artigo 101 da Lei 8213, que é a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e a pensão por morte quando decorrente de invalidez, né? Quando a condição de dependente vem em razão da invalidez do filho, por exemplo, né? Que nesse caso a pensão por morte ela é vitalícia. Quando a medida provisória 871/2019 diz que irá fazer revisão sobre benefícios por incapacidade, ela abre esse leque. Só que o mais importante é que você saiba que, no caso do auxílio acidente, o que vai ser verificado, o que pode ser verificado, é o indício de irregularidade lá no início da concessão do benefício. Ou seja, o que vai ser verificado é a incapacidade inicial para o trabalho, porque o benefício do auxílio acidente ele tem caráter indenizatório. Se ele foi concedido em razão de uma fraude no INSS,
em razão de um jeitinho dado pelo servidor lá do INSS, ou um grupo aí criminoso tenha providenciado a concessão desse benefício, esse benefício pode sim ser verificado no pente fino do INSS. Então não é relevante para quem recebe auxílio acidente demonstrar a incapacidade laboral no momento, certo? Neste momento, mas sim a incapacidade parcial para o trabalho lá no início do auxílio acidente, da concessão do auxílio acidente. Uma outra informação muito importante, que também foi objeto de algumas perguntas aqui dos nossos inscritos, foi a questão da decadência do direito do INSS de revisar os benefícios previdenciários. Por quê? Porque no artigo 103A da Lei 8213 de 91, diz que o prazo para o INSS fazer essa revisão, fazer essa reanálise dos benefícios, é de apenas 10 anos. Portanto, quem receberia benefício há mais de 10 anos não poderia sofrer nenhum tipo de reanálise ou de auditoria sobre esses benefícios. Veja bem, o artigo 103A ele é claro ao afirmar que não se submete a esse prazo aquele benefício recebido de má fé, certo? E essa má fé é em relação àqueles benefícios que foram concedidos de maneira irregular, né? Que foram concedidos mediante fraude, ou mesmo a má-fé objetiva. O que é a má-fé objetiva? Imagine que você recebe uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas só trabalhou 10 anos de sua vida. Mesmo que você alegue ser ignorante, que não sabia da lei, não entendia aí os meandros do direito previdenciário, objetivamente, a lei diz que a aposentadoria por tempo de contribuição só pode ser concedida aos 30 anos se mulher e aos 35 anos se homem. Aí há uma má-fé presumida, porque você é obrigado a entender, a saber o que é que a lei diz. Okay? Uma outra situação também é o seguinte: o Código Civil diz que aquelas situações que são apuradas ou que devem ser apuradas no juízo criminal, né, aquele benefício resultante de um crime, eles também não submetem à prescrição ou à decadência. Okay? Então, é muito importante que vocês tenham em mente que a revisão que vai ser feita pelo INSS, o pente fino feito pelo INSS, irá alcançar todos os benefícios. E você só deve se preocupar se o seu benefício foi concedido de maneira irregular. Se seu benefício foi concedido de maneira regular, não tem o que se preocupar. Outra situação é você ter o cuidado de instruir o processo, instruir o fiscal que vai lá analisar o seu benefício, de documentos que atestem a sua incapacidade para o trabalho. Relatórios médicos, no caso do BPC, o cadastro no CAD único. Isso tudo é muito importante para que você não tenha dor de cabeça, né, no momento da reanálise do seu benefício. Okay? Nós continuamos à disposição dos nossos inscritos, de todos vocês que visualizam os nossos vídeos, para tirar essas dúvidas. Faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações, porque você receberá aí a notificação acerca de novos vídeos, inclusive sobre o tema que hoje a gente está trabalhando. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.